Tome o seu assento. Queremos dar bem-vindo a todas as pessoas que nos visitam nesta manhã. Eu estou vendo algumas pessoas nos visitando e eu quero dar bem-vindos. Vou chamar uma atenção especial à mãe do Helder que está aqui. Deus abençoe, um grande prazer vê-la. E todos que estão aqui, familiares passeando, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui conosco. Eu quero tirar também esse momento para fazer um agradecimento a toda a igreja, pelo carinho, demonstração de amor para nós durante essa semana de Natal, todos os presentes, cartões, até as pessoas que deram sem ser reconhecida. Nós chegamos em casa e tinha um cartão em branco, a gente olhou e falou, será que a gente esqueceu esse cartão aqui, era dar para alguém, está em branco, e abrimos, e havia uma oferta de carinho de uma pessoa para nós, não sabemos quem é, mas eu quero agradecer a você que teve esse carinho de fazer isso por nós. Muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham tido um bom Natal, junto com a sua família, com seus irmãos. Nós tiramos essa semana toda sem nenhuma atividade na igreja, e o propósito era exatamente esse, de você poder gastar tempo com a sua família. Hoje é o último culto de domingo, não é o último culto do ano, não, como nós já falamos, amanhã estaremos dando início a um novo ano e terminando o ano juntos aqui na igreja às 10 da noite em ponto, porque terminamos à meia-noite com uma recepção lá no refeitório. Vai ser um culto abençoado e nós contamos com a sua presença. Eu gosto sempre de tirar o último domingo do ano para a gente fazer uma avaliação. E a avaliação tem a ver com essa pergunta importante. Se você tem uma Bíblia, e eu espero que tenha, tanto no telefone, no iPad, ou a sua Bíblia mesmo, no livro, eu quero que você abra, nós vamos ler Mateus, depois nós vamos para Provérbios, e depois nós vamos terminar em Lucas, e eu queria que você acompanhasse conosco. O primeiro texto que nós estaremos usando está projetado, mas os versículos que vamos ler como contexto não estão projetados. Então, por isso, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta. Quais são as suas prioridades? Jesus, no verso de número 21, do capítulo 6, ele diz o seguinte: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olhe para o projetor, por favor, e leia comigo bem alto esse versículo. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. É claro que o contexto dessa passagem são as admoestações de Jesus, encontradas num sermão famoso de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Na verdade, o pensamento começa no verso 19 do Mateus capítulo 6 e vai até o verso 33. E eu não tenho tempo de nós lermos todos esses versículos, mas gostaria de chamar a atenção a alguns deles, com a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 6, olha o verso 19 e o verso de número 20, para termos o contexto da passagem. Jesus diz o seguinte: não ajunteis, preste atenção, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Claramente Jesus está falando de prioridades. Claramente Jesus está falando de escolhas. E ele diz que nós temos a escolha de ajuntar tesouros na terra ou ajuntar tesouros no céu. Todos nós ou estaremos fazendo um ou estaremos fazendo o outro. Ajuntar tesouros na terra é ajuntar bens materiais. Jesus disse que o problema dos bens materiais é que eles são temporários. A traça, a ferrugem vem e destrói esses bens materiais. E o ladrão mina e rouba. Ou nós temos a outra escolha, a outra prioridade nossa é ajuntar tesouros no céu. E Jesus diz, é bem melhor. Porque a traça, a ferrugem não pode consumir os tesouros que a gente ajunta no céu. Nenhum ladrão pode minar nem roubar. No verso de 24, no mesmo capítulo, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. E Jesus então afirma categoricamente: não podeis servir a Deus e a Mamon.
Mamon era o deus das riquezas, então claramente nós sabemos que o contexto da passagem tem a ver com bens materiais, com riquezas. Aí Jesus vai mais além no verso de número 25, quando ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Verso 31, não andeis, pois, inquietos. 25, cuidadosos. 31, não andeis, pois, inquietos. O finalzinho do verso 32, Jesus diz assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Verso de número 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Verso 33, Jesus conclui esse pensamento dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, bens materiais, roupa, comida, prazer, serão acrescentadas. Claramente, nessa passagem, o versículo-chave, o ensinamento-chave está no verso 21. Por isso que eu escolhi ele como texto essa manhã. Jesus diz claramente para nós: porque onde estiver o tesouro de vocês, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu coloquei duas palavras em negrito, você vai notar que elas estão mais fortes na projeção. Por quê? Porque essas são as duas palavras-chave usadas por Jesus. A primeira palavra, tesouro, na verdade é uma transliteração do grego tesouros. E tesouros era uma caixinha que era usada para as pessoas guardar objeto de valor. Todos os objetos de valores eram colocados nessa caixinha chamada tesouros. A segunda palavra que é traduzida para nós, coração, é a palavra grega cardia. Claramente Jesus está usando figuras de linguagem para falar um ensinamento importante. Jesus está dizendo que tesouro fala das nossas prioridades. Coração fala do centro da nossa vida, da nossa personalidade, das nossas emoções, desejos e vontade. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em outras palavras, eu creio que Jesus está dizendo o seguinte: as nossas emoções, os nossos esforços, os nossos talentos vão ser aplicados onde estão as nossas prioridades. Vou mais além. Eu creio que Jesus está dizendo o seguinte: o nosso melhor esforço, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos recursos serão sempre usados onde estão as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? Quais são as minhas prioridades? A palavra prioridade é definida como primazia de tempo, de ordem ou de categoria. Primazia de tempo, de ordem e categoria. Em outras palavras, aquilo que é prioridade para mim tem primazia do meu tempo. Aquilo que é prioridade para mim tem primazia de ordem, eu farei primeiro. Aquilo que é prioridade para mim tem primazia de categoria ou de importância. É a coisa mais importante para mim. O problema é que todos nós temos tantas coisas que queremos fazer, tantas coisas que nós queremos construir, lugares que queremos ir, livros que queremos ler, filmes que queremos assistir, pessoas que nós queremos gastar tempo. Então, qual devem ser as nossas prioridades? De acordo com as palavras de Jesus, as nossas prioridades não podem ser em coisas materiais. Nós, numa quarta-feira, o meu pequeno grupo em inglês, saímos pelas ruas e fomos a alguns lugares para fazer algumas perguntas. E fizemos delas 5 perguntas para as pessoas não crentes que estavam reunidas ali no Tanforã, ali no café, perto do Starbucks, em outros lugares. E a gente perguntava a eles 5 perguntas, e uma delas era o seguinte: qual é o maior problema da sociedade hoje? Na sua maneira de pensar, qual é o maior problema da comunidade, da sociedade hoje? E quase que sem exceção, a maioria deles responderam para nós que o problema número 1 é egoísmo, egocentrismo. A verdade é que as prioridades das pessoas de hoje têm a ver com 2 coisas, crentes e não crentes. Hoje em dia, nós estamos buscando como prioridade 2 coisas: bens materiais e prazeres. O dia de hoje está sendo marcado, e Jesus falou que aconteceria assim, Paulo disse que seria assim, e nós estamos vivendo numa época em que as prioridades das pessoas, não só crentes, como também não crentes, são sempre 2, coisas materiais e prazeres.
Nós, como crentes, falamos um pouco diferente. Mas Jesus diz o seguinte: as nossas prioridades devem começar na seguinte ordem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus categoricamente, na passagem do Sermão da Montanha, diz assim: a prioridade, aquilo que a gente vai gastar, a nossa primazia do tempo, a primazia de esforço, a primazia de recurso, a primazia de categoria, tem que ser com o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. A maioria de nós, se não todos, somos cristãos, somos crentes em Jesus Cristo, amamos o Senhor Jesus Cristo e por isso somos parte de uma igreja e pertencemos e estamos aqui esta manhã louvando ao Senhor Jesus. E se eu perguntar a todo crente, quem é o número um na sua vida? Qualquer crente que eu perguntar, qual é o número um na sua vida? Qualquer bom crente vai dizer Deus. Deus é o número um na minha vida. O problema com essa resposta é que Tiago diz que nós temos dificuldade em fé e ação. Tiago diz o seguinte: você diz que crê em Deus, que Deus é o número um. Ele diz assim: os demônios também dizem que creem em Deus, e eles creem e tremem. E aí Tiago fala o seguinte, ele diz o seguinte: me diga que você tem fé, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas ações, através das minhas obras, através das minhas atitudes. Quando nós falamos que Deus é o número um, quando nós falamos que nós somos seguidores de Jesus Cristo e que nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essa frase, essa afirmação tem que ser seguida de atitudes e de ações. Então, quais são as nossas prioridades? Bem, claramente Jesus diz que a prioridade número um é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscava uma boa definição, encontrei um comentarista dizendo que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Repita comigo essa frase: uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Juntos, uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Eu gostei dessa definição porque ela tem 3 palavras importantes. Primeiro, equilibrada. Equilibrada significa que você não tem extremos, que você não vai nem para um lado nem para um outro. Há um equilíbrio, há uma balança, ela é equilibrada. Fanatismo é algo que não é bom. Pessoas fanáticas, pessoas super espirituais, pessoas que só colocam versículo no Facebook, pessoas que só vivem exortando, são pessoas que têm uma aparência de piedade, mas é extremista. De outro lado, pessoas que não têm nada a ver com coisas de Deus são pessoas também extremistas. Uma vida equilibrada significa que eu não tenho aquele fanatismo, mas eu sou consistente e equilibrado. Consistência tem a ver que não há altos e baixos. Há momentos que a gente tem mais vontade de servir a Deus do que outros dias, porque nós estamos vivendo num mundo caído e somos pessoas pecaminosas. Ainda a natureza do pecado está dentro de nós. Mas o equilíbrio e a consistência é a marca número 1 de um crente. Ele é equilibrado e é consistente naquilo que ele faz e na busca de Deus. Equilíbrio, consistência e busca de Deus. Jesus disse: primeiro lugar na nossa vida deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Voltando nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte: todos nós temos uma escolha, que é ajuntar tesouros na terra ou ajuntar tesouros no céu. Se eu perguntar para você, eu digo assim: quais são os tesouros que você tem aqui na terra? Aí você diz: eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho uma casa, eu tenho um negócio, eu tenho roupas boas, eu tenho um carro novo, eu posso trocar de carro de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de ano a ano. Isso são todas coisas materiais que passam, que vão ficar tudo aqui. Mas Jesus disse: o que você ajuntar na terra é tesouro, mas é passageiro. Todos nós também temos uma caixinha, um tesouro no céu. E a pergunta é: qual é o tesouro que você tem no céu? O que você tem enviado lá para cima? Jesus diz: não ajunteis. Ajuntar é colecionar.
Não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouros no céu. Jesus está dizendo que a nossa prioridade é ajuntar. Não é só enviar uma vez, não é só enviar um domingo, não é só enviar em janeiro, mas constantemente enviar e ajuntar tesouros no céu. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu creio que essa busca de Deus inclui algumas coisas especiais. Se Deus é número 1 mesmo, a gente diz que Deus é número 1 porque nós somos crentes. Tiago diz, então, me mostre a sua fé com ação. Então, se Deus é número 1 e o seu reino é número 1, significa que o melhor do meu tempo, o melhor dos meus esforços, Ele é número 1, tem que ser dado para Deus. Eu sei que algumas pessoas são pessoas da noite, gostam de dormir tarde e acordar tarde. Eu sou o contrário, eu sou uma pessoa da manhã. Mas existe alguma coisa importante na Bíblia a respeito da manhã. Porque amanhã significa primícias. E por essa razão que muitas pessoas na Bíblia, incluindo o Senhor Jesus, buscava a Deus pela manhã. Então, em retrospectiva de 2012, e olhando à frente de 2013, dizendo quais são as nossas prioridades. E a gente como igreja está dizendo, Deus é a nossa prioridade. Jesus diz, então busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então começa o dia com um tempo de oração e meditação na palavra de Deus. Nós começamos o ano muito bem em 2012, fazendo os 40 dias na palavra. Mas sinceramente alguns não terminaram o ano muito bem, continuando na palavra de Deus. Você recebeu o meu e-mail na sexta-feira e eu estarei enviando novamente esta semana. E nesse e-mail de sexta-feira, se você não recebeu, coloque o seu nome no envelope, ou fale com algum dos recepcionistas, nós vamos passar para você. Estava a leitura do mês de janeiro. Eu estou pedindo que toda igreja, e eu encorajo até você que é visitante essa manhã, que faça um propósito. Deus é primeiro na minha vida, então eu vou começar dando os primeiros 15 minutos do dia para Deus. Bom, isso significa algumas mudanças. Porque 15 minutos significa o seguinte, que nós vamos ler a Bíblia diariamente. Eu quero que a igreja leia o Velho e o Novo Testamento juntos esse ano. Você viu no e-mail que amanhã, aliás, amanhã não, dia 1 de janeiro, que é terça-feira, a primeira leitura será Gênesis 1, 2 e 3 e Mateus capítulo 1. A leitura de Gênesis 1, 2 e 3 e Mateus capítulo 1, que são 4 capítulos, não leva mais do que 10 minutos. É uma leitura rápida para entender o texto e você lê mais ou menos 10 minutos. E depois dos 10 minutos você gasta 5 minutos de meditação, orando a palavra, orando pelas necessidades e começando o seu dia. Se Deus é primeiro na nossa vida, eu creio que Ele não está pedindo muito de nós. E eu, como o seu representante nesta igreja, não estou pedindo muito. E eu estou também fazendo. Deus é número 1, Ele é a minha prioridade, Ele mandou buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, então significa que os primeiros 15 minutos do dia são dEle, eu vou dar para Ele. Nem que isso significa que eu tenho que acordar 15 minutos mais cedo, botar o relógio mais cedo, sair de casa mais tarde, fazer alguma coisa, mas os primeiros 15 minutos pertencem a Deus todos os dias em 2013. Terá um dia que você tem que fazer uma mudança ou outra, mas não faça muita mudança. Tereza e eu somos pessoas do hábito, nós gostamos de fazer muitas coisas, as mesmas coisas muitas vezes. Então nós gostamos, por exemplo, de ter o nosso devocional de manhã, funciona bem para nós. Eu gosto de fazer a minha caminhada de manhã, eu tento andar 4 vezes por semana, às vezes 5, 30 minutos por dia. Ou, se o tempo está bom, eu faço uma caminhada perto de casa, se não está bom, eu faço na esteira, na garagem, mas eu tento fazer todos os dias. Toda vez que eu saio correndo e digo assim, puxa, não dá tempo de fazer agora, vou fazer mais tarde, eu não faço. Quase sempre eu não faço. Se eu não fizer o meu devocional de manhã, se eu não fizer a minha caminhada de manhã, eu acabo não fazendo. Então, não dê desculpa, não deixe para depois, assim, Deus, você é o número 1. Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar meus filhos na escola, eu tenho que ler isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a primazia, o primeiro é o Senhor Deus. E se a gente colocar Ele em primeiro lugar, eu prometo a você que todas as coisas serão acrescentadas para você. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar os seus filhos, Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus abençoará as obras das suas mãos. Porque Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Segundo, nós ensinamos na igreja que todo crente deve servir ao Senhor com 4 T's. E nós usamos os 4 T's para ficar guardado na nossa mente. Então, se eu sou crente, eu sirvo ao Senhor com a primazia do meu tempo,
a primazia do meu tesouro, a primazia dos meus talentos e a primazia do meu testemunho. Eu mostrei para vocês que prioridade significa que ele é o primeiro em tempo, em categoria, em força, em recurso. Então, vamos começar com o tempo. Deus é o primeiro na minha vida. Então, eu vou tirar 15 minutos por dia, todos os dias, segunda a segunda, para entregar para Deus, orando, meditando. Segundo, eu vou tirar o meu tempo para buscar ao Senhor na igreja. Estar na igreja, irmãos, é muito importante. A Bíblia diz o seguinte: não deixais a vossa congregação, não negligenciais a vossa congregação, como é costume de alguns. Já no tempo da escritora de Hebreus, era costume de crentes faltar os cultos, e ele diz: não faça isso. Então, esse ano, ontem nós tivemos uma reunião com os pastores, tivemos uma reunião de mais ou menos 6, 7 horas, desde 9 da manhã, eu cheguei em casa às 4 da tarde, foi muito bom, e a gente fez algumas decisões, e uma delas que nós fizemos é que nós vamos mudar agora, e é simplesmente por questão simbólica. Nós temos o culto de missões no primeiro domingo do mês, e nós temos o culto de ceia no segundo domingo do mês. A partir do próximo domingo, o culto de ceia e o culto de missões, os dois acontecerão no primeiro domingo do mês. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos fazer o culto de ceia e de missões prioridade. Nós sabemos que às vezes nós temos que viajar, nós sabemos que nós vamos viajar, nós sabemos que nós vamos tirar alguns momentos para gastar com lazer e gastar com família, nós teremos que fazer algumas viagens, mas você vai botar no calendário, você vai fazer uma decisão: eu vou dar o melhor do meu tempo para o Senhor Deus. E você então vai dizer: olha, os primeiros domingos do mês eu vou fazer o possível para não viajar. É o domingo que eu quero estar com a minha igreja, é o domingo de comunhão, é o domingo que a gente vai ter almoço, é o domingo que a gente vai dar para missões, é o domingo que a gente vai estar junto. E a gente vai fazer desse então, botar no nosso calendário. Vamos botar no nosso calendário os cultos especiais do ano que a igreja faz para alcançar a comunidade. Cultos como o culto da Páscoa, que esse ano será no dia 31 de março. O culto de Natal, o culto de Ano Novo, a semana de missões que nós vamos ter na nossa igreja. Esses cultos especiais, a gente coloca no calendário e diz assim: Senhor, aqui está o calendário da minha igreja, isso é primazia, eu vou dar ao Senhor o melhor do meu tempo. E os outros domingos? Nós entendemos que haverá momentos que a gente vai ter que viajar, mas a gente vai ter que ter cuidado. Se a gente diz que Deus é o primeiro, e Ele é o primeiro, e buscar o reino dEle, a sua justiça é prioridade, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Por exemplo, se alguma pessoa vier almoçar na nossa casa e diz assim: olha, eu vou almoçar na sua casa e vou estar no domingo ao meio-dia. Eu falo assim: você pode vir no domingo, mas você, por favor, chegue um pouco mais tarde, porque eu vou estar na casa do Senhor primeiro. E se você quiser vir à igreja comigo, não fique em casa para receber uma visita. Se você o fizer, você está dizendo: igreja não é prioridade, a visita é uma prioridade, o Senhor não é uma prioridade. Nós temos na igreja 2 cultos, que é o culto de inglês e o culto de português. É claro que os brasileiros querem estar no culto em português, e é por isso que nós temos, e você deve estar no culto em português. Mas se acontecer de um domingo você tiver que viajar a uma segunda-feira de feriado, e você quer viajar com a família logo depois do culto, em vez de faltar o culto, vem para o primeiro culto, que começa às 9h30 e termina 10h45 da manhã. Você já louvou o Senhor, você já adorou o Senhor, e você parte com a sua família. Você está ensinando os seus filhos, você está mostrando ao mundo inteiro que Deus e o seu reino é prioridade em sua vida. Nós queremos esse ano mudar a mentalidade nossa, que Deus é primeiro. Eu vou servir ao Senhor com o meu tempo. Eu vou tirar um dia na semana para servir o Senhor. Nós temos na nossa igreja oração todas as manhãs. Nessa semana não haverá, porque nós vamos ter a semana de oração do dia 6 até o dia 13. Mas depois vamos começar novamente a semana de oração na igreja às 6 da manhã, segunda, terça, quinta e sexta. Temos oração na quarta-feira à noite. Escolha um desses dias. Se amanhã é melhor para você, você vem na manhã. Se a noite é melhor para você, você vem na quarta-feira. Você não vem para conversar, você vem para buscar o Senhor junto com a sua igreja. Se você o fizer, eu garanto para você que todas as coisas serão acrescentadas para você.
Nós temos cultos na semana, nós temos pequenos grupos, nós temos o culto de sexta-feira que está sendo reformulado e preparado para abençoar a sua família. Um culto de 1 hora só para você começar o fim de semana. Não seja domingueiro, seja uma pessoa que participa da vida da sua igreja. Se você o fizer, eu prometo a você que todas as coisas serão acrescentadas para você. Eu dou o melhor do meu tempo, eu dou o melhor do meu tesouro. Tesouro significa exatamente isso, os nossos recursos. Se eu ganho $100, a Bíblia diz que é meu dízimo, é do Senhor. Retê-lo eu estou roubando do Senhor. Então se eu ganho 100, eu dou $10. Se eu ganho 200, eu dou $20. Esse envelope que chegou para nós, quando nós olhamos, surpreendentemente havia 2 notas de $100, sem nome, e acende o cartão dizendo Feliz Natal. Ou nós louvamos a Deus e agradecemos por isso. Hoje na oferta eu já coloquei os $20, que é o dízimo da bênção que Deus me deu. É assim que a gente faz. O primeiro sempre é do Senhor Jesus. E a gente dá os nossos dízimos, a gente dá a nossa oferta alçada. Esse ano de 2013, a nossa igreja terá uma oportunidade tremenda de fazer missões em Portugal. Nós estamos assumindo Portugal de uma forma tremenda. Nós estamos assumindo 2 trabalhos em Portugal. Nós estamos assumindo um pastor que perdeu o seu trabalho juntamente com a sua esposa. A igreja, por causa da situação econômica de Portugal, ficou difícil de continuar pagando o seu salário. E eu conheço ele porque eu preguei na igreja dele há mais ou menos 10 anos atrás, um homem de Deus. Ele ligou para mim, mandou um e-mail, falou assim: Pastor Fernando, já não lhe vejo 10 anos, mas o Senhor mandou ligar para o Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu vou como missionário para Madeira. Madeira é uma ilha na costa da Europa. E eu preciso de ajuda. E eu orei ao Senhor, Tereza e eu oramos ao Senhor. E nós sentimos que era de Deus. E eu prometi para ele que durante 2 anos a nossa igreja vai ajudá-lo. O primeiro ano com um certo valor, no segundo ano nós vamos diminuir a metade, mas nós vamos ajudar e nós vamos abençoar a obra de Deus na Madeira, através da nossa oferta de missões. Nós estamos ajudando a igreja no Porto, onde nós tivemos como missões ali. Nós vamos abençoar aquele pastor para que a igreja no Porto seja uma igreja forte. Nós vamos continuar abençoando o trabalho em Capanema. Ano passado, aliás, esse ano, a nossa igreja construiu um templo, custou $10 mil, $5 mil, mas nós demos para a obra de Deus, para construir um templo em um bairro pobre, na cidade de Capanema, no Pará. Nós vamos continuar abençoando missões no países da Ásia, em países da Europa, em países da África. Então, quando a gente entrega a nossa oferta missionária, que vai ser junto com a nossa ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que tu tens me dado, e eu vou abençoar a obra de Deus em Portugal, eu vou abençoar a obra de Deus em Moçambique, porque o Senhor tem sido bom para mim. Irmão, nós terminamos o ano, todo mundo bem vestido, todo mundo saudável, todo mundo com bom trabalho. Deus é um Deus maravilhoso e a gente precisa de abençoar a obra de Deus. Se Deus é primeiro, nós vamos dar o melhor do nosso tesouro para Ele. Vamos dar o melhor do nosso talento. Nós somos uma igreja abençoada. Deus tem dado talentos para todos nós. Alguns sabem cantar, outros sabem pregar, outros sabem servir, outros sabem cozinhar, outros sabem atender pessoas. Deus não tem dado esse talento para você construir tesouro na terra. Se você usa, presta atenção, o talento que Deus tem te dado só para ganhar dinheiro, esse talento está sendo usado para colocar tesouro aqui na terra. Mas toda vez que você usa um talento para Deus e para a sua obra, está sendo enviado lá para o céu. Paulo diz em Filipenses 4 que nós temos uma conta no céu. Não é na conta do Banco da América, nem no Banco do Brasil, é no Banco Celestial, onde o juro é muito melhor. E a Bíblia diz que quando a gente faz para Deus, através dos nossos talentos, nós estamos colocando tesouro lá no céu, através do nosso testemunho. E testemunho tem a ver com a vida que eu vivo para Deus. Então, nós queremos começar o ano entendendo o que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu digo que o nosso coração e o nosso tesouro primeiro tem que ser no reino de Deus e na sua justiça, através das decisões que nós fazemos.
seja na leitura diária da Bíblia, seja na participação dos cultos na igreja, das atividades da sua igreja, seja nos cultos especiais, seja no seu dízimo, na sua oferta missionária, seja no teu talento que você usa para abençoar a obra de Deus e ajudar outras pessoas, seja através do teu testemunho, você está dizendo, realmente Deus é primeiro na minha vida, Ele é prioridade para mim, e eu vou buscá-lo em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas para mim. Aí você diz, pastor Fernando, essa é a única prioridade para mim? Não, existem outras prioridades. Eu creio que a segunda prioridade, sendo que Deus é primeiro. Note que eu não estou falando de igreja, porque eu creio que igreja está junto com o reino de Deus e a sua justiça. Primeira prioridade, Deus e a sua justiça. Através de uma vida equilibrada e consistente. Equilibrada. Significa, se igreja é o reino de Deus, ter culto todo dia não seria uma vida equilibrada. Estar na igreja todo dia não seria uma vida equilibrada. Mas a gente tenta viver uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Logo depois vem a nossa família, irmãos. Não existe tesouro maior na terra do que a nossa família. Nossos filhos, nossa esposa, nossas netas, nossos netinhos. Não existe coisa melhor. Essa semana nós tivemos a oportunidade de gastar um tempo com a nossa família. E nós tiramos 4 dias, de segunda a sexta, numa cabine nas montanhas de Sonora, para poder gastar tempo com família e com amigos. Não, uma coisa melhor. A Bíblia tem uma ênfase muito linda a respeito de família. A Bíblia diz, serás salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Família faz parte do plano de Deus. Filhos são herança do Senhor. Irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Vocês que têm filhos no Brasil, não faça isso. Ou traga eles ou vá para lá. Ah, pastor, o senhor vai me perder. Se eu perder você, mas o seu filho te ganhar, é muito melhor para você. Ah, pastor, por favor, pense bem no que você está falando. Eu estou falando com convicção. Não fique longe do seu filhinho. Não fique longe da sua filhinha. Não fique longe do seu esposo, da sua esposa. Gaste tempo com eles. E vocês que moram aqui, não fique 40, 50, 60 horas trabalhando, que você não tem tempo para o seu filho, que você não tem tempo para um jogo com o seu filho, para um jogo com a sua filha, para gastar tempo lendo uma historinha para a sua filha. Que maravilha que eu tive durante o Natal de poder sentar a minha netinha no meu colo e contar para ela a história do Natal. Oh, que maravilha a gente poder fazer isso. Todos os dias você poder ler uma historinha para sua filha durante a noite. Antes de dormir, você lê um livro para os seus filhos, uma história bíblica para os seus filhos. Gaste tempo com a sua esposa, saia, namore a sua esposa novamente, namore o seu esposo novamente, trabalhe, cultive o casamento para que o fogo do casamento possa estar aceso na sua família, invista no seu casamento. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais precioso, que é a sua família. Gente, o tempo passa muito rápido. Os nossos filhos crescem muito rápido, os nossos netinhos crescem muito rápido e a vida passa muito rápida. Gaste tempo com a sua família. Número 3, primeira prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Segunda prioridade, a nossa família. Terceira prioridade, eu creio, de acordo com a Bíblia, que é a busca do conhecimento e da sabedoria. Eu disse que nós íamos ler em Provérbios, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Vamos ler várias passagens em Provérbios. Primeiro vamos começar em Provérbios, capítulo 4. Olha o que diz no capítulo 4 de Provérbios, no verso de número 5. Diz o seguinte: adquire sabedoria, adquire inteligência. 4:7. Olha o que diz, a palavra de Deus, da palavra do pastor Fernando. A sabedoria é a coisa principal. Não é ter dinheiro no banco. Não é ter carros e casa. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis. Use os recursos que Deus te deu na busca da sabedoria. Capítulo 16, verso de número 16. 16 de Provérbios assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Ouro é o que havia de mais precioso em bem material. Quão
melhor é adquirir a sabedoria do que um carro novo, do que uma casa nova, do que um vestido novo, do que um sapato novo? E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Sabedoria mais importante. Volte para o capítulo 1, verso 22. Provérbios 1, 22, assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Sabedoria é muito mais importante do que um carro novo, do que uma casa nova, do que um sapato novo, do que um vestido novo, do que colocar a sua foto no Facebook para todo mundo ver. Mais importante não é o seu rosto, mas o seu coração. Mais importante é o entendimento que Deus tem dado para você. E quando a gente fala de sabedoria, a gente fala, claro, de sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, mas também de conhecimento natural. Por exemplo, faça uma resolução que será prioridade na minha vida em 2013. Primeiro, buscar a Deus e a sua justiça. Segundo, gastar tempo com a minha família. Mas eu vou estudar, eu vou aprender inglês. Deus me trouxe para esse país, inglês é a língua do país, eu vou aprender o inglês e vou falar bem. Sotaque talvez, mas falarei bem, porque eu vou estudar o inglês. Seria um bom investimento de conhecimento. Todos nós podemos fazer isso. Não é tarde demais para ninguém. Ou você diz assim, não, sabe, inglês eu já sei, mas agora eu vou falar espanhol, eu vou aprender bem espanhol, ou francês, ou alemão, ou talvez aprender um instrumento, tocar um violão, ou talvez aprender a cozinhar bem, a ser um chefe, talvez fazer um curso a respeito de um empreendimento qualquer, aprender a usar o computador bem, fazer alguma coisa com excelência para o Senhor. Use esse ano de 2013 para adquirir conhecimento, sabedoria, fazer alguma coisa que vai contar para o seu futuro. Número 4, quais são as nossas prioridades? Primeiro, buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça. Segundo, logo abaixo, gastar tempo com a minha família. Terceiro, investir no meu crescimento intelectual. Ler bons livros. Vou ler a Bíblia, mas vou ler bons livros. E número 4, descanso. Muito importante isso. Porque o descanso é um dos 10 mandamentos, e a gente esquece disso. Um dos 10 mandamentos é para guardar o dia do sábado. E uma das razões que Deus estabeleceu o sábado é porque o povo esteve em escravidão no Egito por muito tempo. A palavra sábado significa descanso. Queridos, meu tio dizia o seguinte: ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. O que significa que ninguém é máquina. Se não cuidarmos desse corpo, ele vai quebrar. Alguns de vocês trabalham 12, 15 horas por dia. Quanto tempo você acha que você vai conseguir fazer isso? Alguns de vocês não dormem 8 horas, 7 horas por noite, buscando atrás de alguma coisa que não vai dar em nada. O teu corpo vai quebrar. Você precisa de gastar tempo comendo bem, escolhendo o que você vai comer saudável, comer verdura, comer fruta, não só coisas oleosas. Tudo isso é gostoso, mas não pode ser feito com excesso. Mudar a nossa dieta, mudar o nosso hábito, começar a fazer boas escolhas, dormir 7 a 8 horas por noite, religiosamente. Descansar, tirar um dia de descanso por semana. Se você trabalha, eu pessoalmente acho que Deus fez uma coisa linda. Ele nos deu 5 dias para trabalhar, deu sábado para a gente gastar com a nossa família, o domingo para vir para a igreja, o domingo na nossa igreja, o restante do domingo todo para gastar com família e com amigos. É só viver uma vida equilibrada e disciplinada. Talvez você não vai conseguir comprar a terra que você queria comprar muito rápido, mas é melhor esperar do que quebrar essa máquina. Cuide do corpo que Deus te deu. Olha o que a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? E aí Deus diz assim: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Tratar mal o nosso corpo é pecado. Viver uma vida desequilibrada na nossa higiene, na nossa alimentação e no nosso descanso é algo que não agrada ao Senhor. Alguém diz: pastor, o senhor está falando de tudo menos de trabalho. Se eu não trabalhar e não tiver dinheiro, eu não vou poder fazer essas coisas. Eu não vou poder ofertar, eu não vou poder dar dízimo, não vou poder gastar tempo com a minha família, não vou poder estudar, não vou poder descansar.
Queridos, trabalhar é importante, todos nós temos que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não come, mas você tem que lembrar que as coisas materiais são meios para exercitarmos as nossas prioridades. Prazer e coisas materiais fazem parte da vida, mas não são as nossas prioridades. Fazem parte do dia a dia, do nosso mês, do nosso ano, mas não são as nossas prioridades. Eu queria terminar com 2 passagens, por favor. Eu não tenho ela projetada, eu preciso que você abra a sua Bíblia. Você está no livro de Provérbios, continue nele, agora vai no capítulo de número 30. Eu creio que essas 2 passagens vão nos dar um entendimento muito interessante sobre o que Deus está falando sobre prioridade e equilíbrio. Provérbios capítulo 30, você conhece essa passagem, você já leu várias vezes, mas nesse contexto ela se torna importante para nós. Diz o seguinte, verso 7 do capítulo 30. 2 coisas te pedi, não as negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Claramente, nessa passagem nós vemos a busca do equilíbrio, a busca da consistência, do contentamento, da prioridade. Senhor, não me dê riqueza nem pobreza, ajuda-nos a viver uma vida saudável e equilibrada. A segunda passagem está no Novo Testamento, em Lucas, capítulo de número 10. Abra, por favor, comigo, é a última passagem que vamos ler, antes de eu fazer 2 perguntas aplicativas no final desta mensagem. Lucas, capítulo 10, verso de número 38. É a história de Jesus em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. 10:38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua mãe, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha o verso 40, que tem uma palavra aí muito interessante. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A NVI, no inglês, coloca dessa forma: Marta estava distraída com muito serviço. A palavra original significa tanto ocupada como distraída. Significa que o que ela estava fazendo era uma distração. Era algo importante, mas não prioridade. Marta estava distraída e ocupada com muito serviço. Antes de continuarmos a ler, será que nós temos deixado nos ocupar ao ponto de nos estarmos distraídos? Voltamos à história. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E Jesus sempre aproveitava oportunidades para ensinar princípios. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quantos de nós temos estado preocupados e inquietos com tantas coisas necessárias? Não são desnecessárias, mas não são prioridades. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Tanto Provérbios 30 como Lucas 10 falam de prioridades, de busca de equilíbrio. Eu queria que você olhasse para os projetores, porque eu tenho 2 perguntas para você. A primeira pergunta é: quais foram as suas prioridades em 2012? Eu não estou perguntando quais foram as suas resoluções, mas quais foram as suas prioridades. Significa aonde você gastou o maior esforço, o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento em 2012. Algumas semanas atrás eu estava em casa, tinha voltado de Portugal. Eram 4:30 da manhã quando o Senhor me acordou, o Espírito Santo me acordou. Eu virei de um lado para o outro, não consegui mais dormir, desci para orar. E aí o Senhor colocou no meu coração, era uma terça-feira: vá para a sala de oração orar na igreja. Geralmente eu não venho na terça-feira, mas naquela manhã eu vim, encontrei uma irmã prostrada perante o Senhor, orando e buscando ao Senhor. E eu sentei ali e comecei a buscar a Deus com ela orando do seu lado, eu orando do meu lado. E tão certo como eu estou aqui falando com vocês, irmãos,
eu ouvi a voz de Deus. Eu conheço a voz de Deus. A voz de Deus é indiscutível. Quando Ele fala, eu sei que Ele falou. E Deus falou para mim duas coisas naquela manhã. E como pastor de vocês, eu preciso de entregar o que eu já entreguei através de e-mail, mas quero falar publicamente, oficialmente. O Senhor Deus, o Deus dessa igreja, disse para mim: a minha igreja está dormindo. Quando Deus disse, eu comecei a chorar perante Ele e disse: Senhor, acorda a tua igreja. E Deus disse: a minha igreja está dormindo. Segunda coisa que Deus disse. Primeiro Ele disse: a minha igreja está dormindo. Passaram-se alguns minutos e Deus falou comigo o seguinte: a minha igreja não está fria e nem quente. E a voz do Senhor parou. De onde eu concluí claramente que Deus estava dizendo: a minha igreja está morna. E conhecendo a palavra de Deus, eu sei o perigo de mornidão. Eu sei que mornidão significa que Deus pode vomitar-nos da sua boca. No livro de Apocalipse, nós encontramos Deus falando: era melhor você estar frio ou quente, mas mornidão eu não aceito. E Deus disse: a minha igreja está dormindo, a minha igreja está morna. Eu comecei a orar sobre isso. E aí o Senhor fez me lembrar, através da minha esposa, de uma mensagem que eu preguei anos atrás aqui na igreja, e repetia novamente em Goiânia, há 3 semanas atrás, quando eu estava lá, a respeito das 4 estações. Que todos nós passamos por 4 estações. O mundo passa por 4 estações, nós crentes passamos por 4 estações, a igreja também passa por 4 estações. Existem momentos que nós estamos na nossa primavera, que somos frutíferos. Tem momentos que nós estamos no nosso verão, onde tudo está quente. Tem momentos onde nós estamos no nosso outono, onde Deus está nos podando e trabalhando no nosso caráter. E há momentos de frieza, porque nós estamos no nosso inverno. Ontem, na reunião de pastores, o pastor Max falava sobre essas 4 estações, e a gente fazia a pergunta a nós mesmos: é a vontade de Deus então que a gente passe pelas 4 estações? E eu creio que não. No mundo original, criado por Deus, não haviam 4 estações. A palavra 4 estações só veio depois do dilúvio, depois do julgamento de Deus sobre a primeira terra. Eu creio que antes do dilúvio o clima era perfeito. Era uma eterna primavera, onde Deus falou para sermos frutíferos e multiplicarmos. Mas por causa do pecado, porque vivemos num mundo de pecado, existem 4 estações. Quando nós então passamos pelo inverno, por exemplo, nós temos que entender que tipo de inverno é e temos que entender como nos portarmos no inverno. Nós estávamos na cabine e nós estávamos orando porque eu queria ver neve. E a gente orou e falou: Senhor, eu queremos ver neve. Havia muita neve em Lake Tahoe, mas aonde nós estávamos não estava neve. Mas nós oramos e na quarta-feira choveu neve. E quando desceu a neve, você tem que entender: eu não posso sair lá fora de qualquer jeito. Eu tenho que colocar roupa apropriada. Então, o importante é nós não desesperarmos quando estivermos numa estação, mas sabermos como nos portar para sairmos dessa estação. E como pastor dessa igreja, é a minha responsabilidade, e eu divido ela com os demais pastores, ajudar a igreja a sair do inverno, a acordar e não estar morno, mas estar fervendo perante o Senhor. Quais são as suas prioridades? No ano de 2012, para muitos irmãos, Deus não foi a prioridade. Sim, você disse que era. Mas você abriu mão dos cultos por qualquer coisa. Se havia um almoço na sua casa, se uma pessoa vinha visitar, se você deu vontade de fazer uma viagem, a primeira coisa que você sacrificou foi o culto na sua igreja. No ano de 2012, algumas pessoas começaram bem, 40 dias da palavra, lendo a Bíblia. Mas maio chegou, julho chegou, agosto chegou, novembro chegou, e você não toca na sua Bíblia somente quando você vem para a igreja. Você parou de ler constantemente a palavra de Deus. Alguns vinham às orações, mas aos poucos deixaram. Vamos mudar isso, irmãos. Se Deus falou comigo é porque Ele quer nos acordar. Se Deus falou comigo é porque Ele quer que a gente seja uma igreja fervorosa no Espírito de Deus. Então a pergunta que eu tenho para você é: quais serão as suas prioridades em 2013? Eu quero ajudar você, como líder de vocês, a ter prioridades corretas no ano de 2013. Por isso eu tenho sugerido que a gente comece o ano de 2013 dando os primeiros 15 minutos do dia para o Senhor, lendo a Bíblia novamente, Velho e Novo Testamento. Dia 1 de janeiro começamos juntos. Nós vamos ter
a primeira semana do ano, nós vamos entregar ao Senhor, porque é primícia esse ano. Primeira semana do ano, do dia 6 até o dia 13, nós vamos ter na nossa igreja oração e jejum. Vamos começar, para aqueles que não fazem parte das congregações, no domingo às 6 da noite, por 1 hora, de 6 às 7, no dia 6, orando aqui domingo próximo na igreja, e durante toda a semana, oração de manhã e de noite, às 6 da manhã e às 7h30 da noite, de segunda a sexta. Sexta-feira nós vamos ter 24 horas de jejum, orando e jejuando ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que esse espaço que nós estamos fazendo e a mudança de prioridade trará uma glória de Deus à nossa igreja. E a gente será uma igreja abençoada no ano de 2013. O Senhor me deu o privilégio de escrever novamente um livro. E a segunda edição do livro Aviva-nos, Senhor, e agora Aviva-nos novamente ao Senhor. Eu estou pedindo que cada membro da igreja passe na livraria e pegue este livro. Durante a semana de oração, você vai ler esse livro, se você quiser fazê-lo antes. E a razão que eu quero que você leia esse livro é porque conta a história da nossa igreja. E conta como Deus nos abençoou durante esses 28 anos. E aonde Deus quer que a gente esteja como igreja. Aviva-nos novamente ao Senhor. Na primeira semana de janeiro, logo no dia 6, domingo que vem, nós vamos começar uma série sobre o Espírito Santo. Eu tinha falado que nós íamos começar Apocalipse, onde os pastores reunidos sentimos de Deus que começando amanhã à noite e até o domingo de missões, que será a conferência de missões na última semana de janeiro com Edmeia Williams aqui, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito, sobre os dons do Espírito. Irmãos, 2013, algumas pessoas dizem que 13 é azar. Na nossa igreja será de bênção para a glória do Senhor Jesus. Será um ano produtivo. No mês de fevereiro e março, eu estarei falando sobre o livro de Apocalipse. Eu quero ensinar e gastar tempo com a igreja no livro de Apocalipse. É uma série de mensagens diferentes de qualquer outra que eu tenha ensinado no livro de Apocalipse. Dia 31 de março, nós vamos participar da Páscoa, já cheio do fogo de Deus, da unção do Senhor. Em 2013, o Senhor estabelecerá a sua igreja de uma forma poderosa antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Quais serão as suas prioridades em 2013? Feche os seus olhos, por favor, e curve a sua cabeça. Eu queria que essas duas perguntas fossem respondidas por nós nesse momento. Você que visita, você que está em casa, você que é membro dessa igreja, Deus está te perguntando quais foram as tuas prioridades. E quando Deus faz a pergunta, é para que Ele sabe a resposta. Quando Ele perguntou para Adão, Adão, o que você faz aqui? Deus sabia o que Ele estava fazendo ali. Quando Deus perguntou a Adão, Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Deus sabia que ele tinha comido. Ele disse, eu estava nu. Adão, quem é que te disse que você estava nu? Deus sabia da resposta. Quando Deus faz pergunta, é para a gente meditar, responder, se arrepender e fazer novas resoluções. De verdade, quais foram as suas prioridades? Foi Deus a sua prioridade? Foi a sua justiça a sua prioridade? Aonde você gastou a maior parte do seu esforço, o melhor do teu esforço, o melhor do seu tempo, o melhor do seu recurso? Se você me responde, o melhor do meu tempo, o melhor do meu... Eu não estou perguntando mais tempo, porque quantidade não é qualidade. Se o melhor do teu tempo, do teu esforço, foi em coisas materiais, seja trabalho ou estudo, ou prazer, não foi Deus primeiro. Em 2013, Deus está nos dando uma nova oportunidade de fazermos novas escolhas. Essas escolhas têm a ver com busca de Deus primeiro. E depois nossa família, investir na nossa família, investir no nosso casamento, investir nos nossos filhos. Busca de conhecimento, aprender, entrar no IBMP, no nosso seminário, estudar a Bíblia, estudar uma língua, ler um bom livro, mudar a forma de alimentar, descanso. Que Deus nos ajude. Eu queria que você ficasse de pé, e nós temos alguns minutos. Eu queria abrir o altar, irmãos. O altar é esse lugar de encontro com Deus, lugar de arrependimento, de busca de Deus. Todos nós podemos gastar um tempinho no altar.
Depois nós vamos abrir as portas. Nós estamos despedindo. Você tenha uma semana, um domingo abençoado. Nós nos vemos.